Nós temos caminhado nos últimos 32 domingos falando sobre os milagres que Jesus operou no Evangelho. Jesus operou 35 milagres que são descritos pormenorizadamente no Evangelho. Obviamente, Jesus operou muito mais que 35 milagres. O apóstolo João nos diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos em livros, nem no mundo inteiro caberiam os volumes, porque seriam muitos tomos, porque Jesus foi alguém usado por Deus em sua trajetória messiânica para anunciar a chegada do reino de Deus através de sinais, prodígios e maravilhas. Mas os evangelistas preservaram 35 milagres descritos nas Escrituras Sagradas para o nosso aperfeiçoamento. Nós estamos vivendo como igreja um ano de clamor, um ano onde nós estamos orando para que Deus se mova em nosso meio, e é imprescindível que nós entendamos como que os milagres acontecem, para que nós possamos então nos integrar a essa atmosfera, onde o poder de Deus é visível, experimentável e age nos nossos corações, transformando realidades que aparentemente parecem impossível de serem transformadas. Hoje eu quero pregar então o sermão de número 33 dessa série, mais 2, e nós acabamos os milagres de Jesus, e então os irmãos terão a alegria de ter passado por todos eles. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em João capítulo 9, João capítulo 9, leremos dos versos 1 a 16. E o tema da pregação desta manhã é Agora Posso Ver. Evangelho de acordo com João, o discípulo amado, capítulo 9, dos versos 1 a 16. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem... Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como estes? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Amém? Jesus está no segundo ano do seu ministério, na sua penúltima Páscoa. E Jesus então sobe para Jerusalém, e os irmãos conhecem bem a história. Ele manda seus discípulos irem à sua frente para participar da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, e ela marcava a chegada do povo de Deus até o deserto do Sinai, onde armaram suas barracas. Os irmãos lembram que sob a liderança de Moisés, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus saiu da escravidão de 430 anos no Egito para a liberdade da terra de Canaã.
mas entre a escravidão do Egito e a liberdade e fartura de Canaã, havia um deserto que precisava ser cruzado. E o povo de Israel, então, celebra a Páscoa, que é a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem do anjo do Senhor, tocando nos primogênitos dos egípcios, mas poupando os primogênitos de Israel. Eles celebram, então, a Páscoa no dia em que saíram do Egito. E 50 dias após saírem do Egito, então, eles chegam ao deserto do Sinai, onde armam suas cabanas para dali receber a lei de Deus. Então, há uma segunda festa no calendário judaico, que é a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. E essa festa, então, que era celebrada desde os tempos de Moisés até os dias de Jesus, estava para acontecer. E Jesus, então, chama os seus discípulos e diz: vão à minha frente até a festa das cabanas. E os discípulos vão à frente de Jesus para participar daquela festa. E lá no meio da festa, os líderes judeus, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, os entendidos da história judaica, estavam esperando que Jesus chegasse para questioná-lo. A fama de Jesus na periferia de Israel já era notória. Ele havia curado muitas pessoas, libertado muitos endemoniados, feito muitas coisas que só alguém enviado por Deus poderia fazer. Então os líderes religiosos estavam ansiosos pela chegada de Jesus à festa dos tabernáculos, para que eles pudessem questioná-lo sobre o seu ministério. Jesus, assim sabendo, manda os seus discípulos à frente, e lá no meio da festa, quando a festa já está acontecendo, e todo mundo está ansioso, perguntando onde que Jesus está, Jesus aparece no meio da festa dos tabernáculos. E então ele se senta perto de uma fonte de água e começa a dizer: eu sou a fonte da água viva. Quem quiser nunca mais ter sede, beba de mim. E a água que eu der, essa jorrará no interior de quem a beber, de forma que essa pessoa também se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Jesus então cria uma celeuma no meio da festa dos tabernáculos, através da sua presença. Ele lá chega e anuncia o reino de Deus que é chegado. E durante esses dias em que a festa dos tabernáculos está acontecendo, a festa demorava 7 dias, eventos vão acontecendo que vão criando um clima de tensão entre Jesus e os mestres da lei que estão na cidade de Jerusalém. Eles vão se encrencando. Esse tempo de enfrentamento culmina num fato que acontece durante aqueles dias na cidade de Jerusalém. João capítulo 8. Uma mulher é apanhada em flagrante adultério. E os líderes judeus levam aquela mulher até Jesus e dizem: essa mulher foi flagrada em adultério, a lei de Moisés manda que nós a apedrejemos, e o Senhor prega boas novas do reino, prega o amor e o perdão do Senhor. Então o que nós vamos fazer com essa mulher? Obviamente os líderes judeus tinham uma pegadinha para Jesus, porque sabiam que se Jesus mandasse apedrejá-la, Jesus ia contra a sua própria pregação. Mas se Jesus dissesse para eles descumprirem a lei de Moisés, Jesus estaria indo contra o que foi dado por Deus no Monte Sinai. Então Jesus, que era mais inteligente do que nós todos juntos, e que vive hoje e ainda age com inteligência que nós não conseguimos descrever, diz àquelas pessoas: quem não tem pecado, que atire a primeira. E ele então demove as pessoas daquela intenção de julgar impiedosamente aquela mulher. Mas isso culmina uma discussão no meio da festa dos tabernáculos, porque os homens ficam bravos com Jesus, porque Jesus diz para aquela mulher: filha, vá, os teus pecados estão perdoados, só não peques mais. E aqueles homens ficam bravos com a posição de Jesus, e aquilo culmina uma grande discussão, a ponto de, no final do capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus olhar para os líderes judaicos e dizer: vocês têm um pai, o pai de vocês é o diabo. Ele fala isso para os líderes, porque eles dizem assim: nós somos filhos de Abraão, e o Senhor está dizendo que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos o povo da promessa, que história é essa? E Jesus diz para eles: vocês têm um pai, mas não é Abraão. O pai de vocês é o diabo, porque ele é mentiroso, o pai da mentira, mente desde o princípio, e é isso que vocês fazem o tempo todo. Vocês atam fardos pesados nas costas das pessoas que nem vocês mesmos aguentam carregar. Vocês são falsos, pregam uma falsa religião, vocês são mentirosos. E aqueles homens então, com aquelas pedras que talvez queriam atirar na mulher adúltera, agora querem matar Jesus. E o final do capítulo 8 termina dizendo que no meio daquela festa eles estão com os dentes rangindo, com vontade de apedrejar Jesus e de dar um fim àquilo que Jesus estava fazendo. Mas eles sabiam que não era sábio atacar Jesus no meio da festa, porque a multidão estava tocada pela palavra de Jesus.
ao evento narrado no capítulo 8, que mostra essa dedicação das pessoas e a anuência à pregação de Jesus. Os líderes do templo mandam os soldados prenderem Jesus. Lembra dessa passagem? Vão lá onde ele está pregando, Jesus estava lá perto da fonte, pregando seu sermão, e tragam-no preso para nós. Os servos do templo chegam até onde Jesus está pregando e começam a procurar oportunidade para prender Jesus. Mas à medida em que eles vão esperando a oportunidade aparecer, eles vão ouvindo da pregação. E aí, depois de um tempo, eles voltam para o templo, dizendo aos líderes judeus, não podemos trazê-lo. E os líderes judeus dizem, por que vocês não o trouxeram? Nossas ordens foram bastante específicas. Vão e tragam-no preso. E eles dão uma palavra fantástica. Nunca ninguém falou como este homem. Ele fala com uma autoridade que vem de Deus, diferente de vocês, os mestres da lei. O clima de tensão estava instaurado. E agora, no texto que nós lemos, Jesus resolve dar a marretada final. Jesus quebra tudo. Jesus diz, então agora vocês vão ver com quem que vocês estão mexendo. Vocês vão ver se essas pedras que vocês têm na mão são poderosas mesmo. Vocês vão ver se Deus está agindo através do seu Messias ou através da religião falida de vocês. E então, Jesus vê um cego de nascença e resolve fazer um milagre em favor daquele homem. Eu quero tirar algumas lições desse texto e à medida em que for falando sobre ele, nós vamos voltando para o texto para entender um pouco melhor o texto em questão e que essas lições sirvam para nós avaliarmos como anda a nossa visão espiritual. O cego da ocasião, no meio da conversa com as pessoas que o questionaram, e foram tantas pessoas o questionando sobre o que aconteceu, né? Chega o ponto dele dizer assim, eu era cego, não sei o que aconteceu. Eu só sei que agora eu estou vendo. Mas no meio daquele questionamento, aquele homem diz, uma coisa eu sei, agora eu posso ver. A minha oração é para que a ministração dessa manhã seja esse clique na sua mente. Essa abertura de visão. Essa possibilidade de enxergar a coisa de um ponto de vista diferente. E que ao final você possa dizer como este cego, fisicamente do texto. Agora eu posso ver. Amém? Amém? A primeira lição que esse texto me ensina é que existe um tipo de cegueira manifesta nesse texto que é bem característica, que é a cegueira física. Aquele homem era cego mesmo. Seus olhos não funcionavam. Ele tinha um problema físico. E o primeiro âmbito em que Jesus trabalha na operação deste milagre é na vida física. Deus ainda cura. Jesus Cristo tinha o poder de Deus para curar. E o Espírito Santo, o Deus presente em nosso tempo, ainda opera curas. Você crê nisso? Então diga aí para quem está perto de você, Deus pode lhe curar. É interessante o questionamento dos discípulos do Senhor. Eles olham para aquele homem e já o conhecem. Essa é a segunda Páscoa do ministério de Jesus. Mas Jesus já tinha subido a Jerusalém para participar da Páscoa por 32 anos. Porque era a idade que ele tinha. E todo judeu, uma vez por ano, subia a Jerusalém para a festa da Páscoa. Os discípulos de Jesus também já tinham subido a Jerusalém muitas vezes para a festa da Páscoa. E aquele homem cego não era alguém desconhecido das pessoas que presenciam esse milagre. Ele é uma figurinha carimbada. Ele é alguém que está marcado lá. Todo mundo, quando sobe todo ano a cidade de Jerusalém para a festa da Páscoa, vê ele lá. Todo mundo sabe que ele é cego desde que tinha esse tamanho. Aí depois no outro ano, quando foi, ele cresceu um pouquinho. Foi crescendo até se tornar o homem adulto com 45 anos, a idade que ele tinha quando Jesus operou o milagre em favor dele. Todos conheciam aquele homem cego. E os discípulos de Jesus parece que se solidarizam com a dor daquele homem. E diz assim, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Por que esse menino nasceu assim? Será que ele cometeu algum pecado dentro do ventre da sua mãe, ainda quando era um pequeno feto, que fez com que ele nascesse assim? Será que os pais dele cometeram algum pecado que fez com que ele nascesse com essa deficiência física?
Talvez você já tenha se feito esse questionamento sobre a sua vida e sobre o seu estado físico, sobre o seu corpo. Diz assim, Senhor, por que o meu joelho está tão ruim, né, irmão Marcos? Senhor, por que eu tenho essa dor que não me deixa? Senhor, por que eu sempre tenho essa alergia, né? No meu caso, volta e meia eu tô com essa alergia. Senhor, por que essas coisas acontecem? Quem pecou? Será que fui eu que pequei? Lembra da história dos amigos de Jó? Jó foi um dos homens menos afortunados da terra através da sua provação, mas depois se tornou um dos homens mais afortunados da terra através da recompensa que Deus lhe deu. Mas na época do seu sofrimento, 4 amigos vão visitar Jó. Eles ficam ao lado de Jó durante uma semana, 7 dias, consolando Jó, dizendo, Jó, as coisas vão ficar melhor, calma, não precisa chorar, fica aqui comigo, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, essa história toda. Mas a partir do 8º dia, eles começam a dizer, Jó, você já começou a se perguntar por que isso aconteceu? Jó, será que você não tem algum pecado? Será que você não desonrou a Deus de alguma forma para que essa tragédia lhe atingisse? E então o livro todo de Jó, os irmãos aqui que conhecem bem esse texto, sabem que é uma batalha de Jó tentando dizer para os seus amigos, eu não cometi pecado nenhum, eu não sei por que Deus está fazendo isso. Jó estava na mesma situação desse cego de nascença, porque o texto diz, Jesus falou aos seus discípulos, nem ele, nem os seus pais pecaram, ele nasceu assim, porque Deus tinha um plano da vida dele do jeito que ele é, amém? Então veja que necessariamente as nossas dores físicas não estão atreladas aos nossos pecados. Existem dores físicas, situações que acontecem na nossa carne que estão atreladas ao pecado? Sim, existem. E sem medo de errar, eu posso destacar que 80% das dores que nós sentimos estão relacionadas à nossa displicência. Displicência com o cuidado do corpo, displicência com o exercício físico, com a alimentação, os nossos pecados que cometemos, achando quando somos jovens que somos donos do mundo e que nunca vai acontecer nada, nos envolvemos com tantas coisas que nos prejudicam, cometemos tantas ações que nos trazem mal, guardamos em nosso coração e em nossas mentes pensamentos que nos degrinem, sentimentos no nosso coração que nos levam para longe de Deus, e aí nós acabamos ficando balançados, e isso tudo acaba somatizando em nosso corpo e nos fazendo adoecer. Muitas dores físicas estão relacionadas ao pecado, mas nem todas. Existem coisas que Deus permite que cheguem até nós, porque Deus quer manifestar a sua glória em nossa vida. E não existe ninguém que tenha nascido com um problema físico, ou um problema mental, ou um problema emocional, uma carência vitamínica, uma carência de minerais que faz com que essa pessoa não tenha o raciocínio e a capacidade que outras pessoas têm. Não existe nenhuma pessoa que tenha nascido assim, cuja culpa seja dela mesma ou dos seus pais. Deus assim permite, porque Ele quer mostrar a sua glória através da vida daquela pessoa. Amém? Mas Deus sempre cura fisicamente como Ele fez com o cego? Nem sempre. Às vezes Deus vai mostrar a sua glória através da cura poderosa, como fez com aquele cego. Mas às vezes Deus vai agir de uma forma diferente, fazendo com que mesmo em meio àquela dor, em meio àquela fragilidade, em meio àquela deficiência, essa pessoa glorifique a Deus e seja um testemunho vivo, envergonhando quem tem tudo e não glorifica a Deus, envergonhando quem tem todas as suas faculdades mentais, físicas e não se dedica ao Senhor. Pessoas que de fato honram a Deus, mesmo na fraqueza da sua carne. Existem dores físicas que vêm para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém? Mas o segundo tipo de cegueira que é manifestado nesse texto é a cegueira espiritual. Por isso que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Eu sou aquele que não apenas toca na vida física, operando cura, mas eu sou aquele que toca na vida espiritual, abrindo a visão para que pessoas que estão cegas pelo pecado possam encontrar a minha salvação. Ministre aí quem está perto de você e diga assim, Jesus lhe salva. A salvação de Jesus age em nossas vidas como a luz que chega no meio das trevas.
Se você tiver duas salas, uma ao lado da outra, uma sala absolutamente escura e uma sala absolutamente iluminada, e você, com a ajuda de uma furadeira, de uma broca, fizeram um pequeno furo de uma parede à outra, de forma a ligar uma sala com a outra, o que vai acontecer? A sala que está escura vai projetar trevas na sala que está iluminada? Porque a luz sempre prevalece sobre as trevas. Aliás, as trevas não são uma coisa em si. A escuridão, segundo define a física, newtoniana, a escuridão é a ausência da luz. Por isso que o vácuo é escuro, porque a luz não alcança determinados lugares do universo. Então, meus irmãos, a luz, quando Jesus se coloca como a luz, ele se coloca como aquele que vem iluminar a mente, o coração, fazendo com que a pessoa possa ver de uma perspectiva diferente. Há um milagre físico fantástico sendo operado aqui. Imagine que aquele homem nasceu cego. Então os seus olhos não se desenvolveram. Nós não sabemos se ele não tinha globos oculares, retinas, cristalino, toda a parte nevrálgica dos olhos. Ou se ele tinha tudo isso subdesenvolvido. À medida em que ele ia crescendo, seus olhos não iam se desenvolvendo e talvez ele tivesse olhos pequenos que não fossem capazes de enxergar, de visualizar as coisas. Ele nunca havia visto a luz. Mas quando Jesus lhe toca, operando um sinal tão maravilhoso, aquele homem então começa a ver. Imagine esse sinal. Os nervos começam a se organizar dentro do olho. Aquele globo ocular que nós não sabemos se era mirrado ou se era inexistente, começa a aparecer. Jesus Cristo está fazendo quase a mesma coisa que Deus fez no princípio de todas as coisas. No princípio, falou Deus, haja, e houve. A palavra hebraica bará, bereshit bará Elohim. No princípio, falou Deus. E quando Deus falou, tudo veio à existência. Jesus está recriando a visão daquele homem. Mas quando aquele homem se lava no tanque de Siloé, e ele então sai daquele lugar, não é apenas os seus olhos físicos que estão curados, mas ele agora tem uma perspectiva diferente sobre a existência neste mundo. E quando questionado por muitas pessoas, ele não tem como dizer outra coisa. É interessante que o texto vai avançando. No verso 11 do texto aí que nós lemos, as pessoas perguntam, os vizinhos, as pessoas que conheciam ele perguntam, como foi que isso aconteceu? E ele diz, um homem me tocou e eu passei a ver. Aí depois, mais para frente, no versículo 17, ele diz, eu acredito que aquele homem que me tocou e eu passei a ver, era um profeta. E aí lá no verso 33 ele diz, ninguém pode fazer o que aquele homem fez por mim se não for o próprio Deus. À medida em que aquele homem vai entendendo o milagre, e você sabe que nós às vezes precisamos de um tempo para entender alguma coisa, Nos chega uma notícia dura, uma notícia difícil, uma notícia que nós não estávamos esperando, e nós precisamos digerir aquilo, E às vezes ficamos como bois ou vacas no pasto, ruminando aquilo. Aquilo desce, mas daqui a pouco volta, e a gente mastiga um pouco mais e tenta engolir. Aquele homem estava digerindo o seu milagre. E ele vai nessa crescente dizendo, um homem me tocou, me mandou me lavar no tanque de Siloé, eu me lavei, agora eu vejo. Você diz, aquele homem devia ser um profeta. E no final, no verso 33, ele está dizendo, ele era o próprio Deus. Além de um milagre físico, que recuperou a sua retina, o seu globo ocular, a sua visão, Jesus operou na vida daquele homem o milagre de fé. O final do capítulo 9 nos diz que depois de toda uma celeuma, Jesus encontra aquele homem novamente. E Jesus conversa com ele. Fala, você sabe quem fez isso em você? Ele fala, eu não sei, mas foi alguém de Deus. E Jesus fala, fui eu. E ele então se prostra diante de Jesus e o adora, dizendo, o Senhor é Deus. Prostrado diante de Jesus. Porque há na história daquele homem o livramento de uma cegueira mais profunda, que é uma cegueira espiritual. Quantos de nós temos olhos para ver? Deus nos dotou da visão. Quantos de nós estamos saudáveis fisicamente?
não temos dificuldade de locomoção, não temos dificuldade intelectual, não temos dificuldade de âmbito nenhum. O máximo que nós temos é de vez em quando uma gripe, um resfriado, um mal-estar, uma indisposição. Mas quantas pessoas você conhece que, mesmo sendo abençoadas com uma saúde tão boa da parte do Senhor, estão cegas espiritualmente, rumando não para a luz de Jesus Cristo, mas rumando em direção às trevas do pecado e vivendo uma vida completamente oposta, diametralmente diferente do que é a vontade do Senhor para as suas vidas? Jesus deseja que nós olhemos para essa luz e que permitimos que essa luz ilumine a nossa vida e que nós possamos ter uma renovação, não apenas daquilo que necessitamos fisicamente, mas que possamos ser renovados em espírito. Fazer aquilo que João falou a Nicodemos no capítulo 3. Jesus falou a Nicodemos no capítulo 3 de João, dizendo: importa que você nasça de novo. E não que você nasça de novo da água, do ventre da sua mãe, que a bolsa da sua mãe rompa mais uma vez e você nasça, mas que você nasça agora do Espírito. Porque quem nasce da carne mas quem nasce do Espírito é Espírito. A luz de Jesus está presente nesse lugar esta manhã. E você precisa se expor a ela e dizer: Senhor, me ilumina com a tua salvação. Me ajuda para que a tua cruz seja o meu estandarte em todos os dias da minha vida. Me ajuda, Senhor, para que, ainda que as trevas tentem me cegar, a tua luz resplandeça e prevaleça sobre elas, e que eu seja não apenas iluminado pelo Senhor, mas que eu também me torne um luzeiro a iluminar por onde quer que eu vá. Amém? Mas em terceiro e último lugar, esse texto fala de um outro tipo de cegueira. A cegueira física, Jesus toca na carne daquele homem, recria seus olhos e o cura. A cegueira espiritual, aquele homem vai entendendo o seu milagre e vai entendendo que teve um encontro verdadeiro com Deus. Mas ao terceiro nível, a cegueira religiosa. Quando aquele homem é curado, um milagre é visto a olhos nus. Todos que estavam lá conheciam aquele homem e sabiam que ele tinha nascido cego. Mas lá estão algumas pessoas que usam roupas de quem serve a Deus, que frequentam um templo consagrado a Deus, que oferecem sacrifícios de acordo com a lei de Deus, que se submetem às normas das Escrituras que Deus deu ao seu povo, mas pessoas que estão mortos em sua religiosidade, pessoas que, ao verem um milagre diante dos seus olhos, são capazes de negá-lo, pessoas que estão cegos pela religiosidade e não conseguem mais viver a simplicidade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fale para quem está perto de você aí, não fique cego. Todos nós somos assim. Quando conhecemos o Senhor Jesus, nós temos essa experiência de vivermos milagres. Às vezes Jesus nos cura de uma doença, às vezes Ele restaura algo que nós não acreditávamos que podia ser restaurado, Ele nos coloca num lugar onde nós não achávamos que podíamos ser colocados, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida e nós começamos a viver milagres. Mas o milagre maior é a nossa salvação. Ele salva a nossa alma, cura o nosso interior, nos dá uma nova perspectiva de vida. Mas o tempo vai passando e a gente vai se tornando pessoas endurecidas pela religiosidade. E nós começamos não mais a prestar atenção em como Deus está recebendo a nossa adoração, mas em prestar atenção se quem está cantando está afinado ou não está, se a bateria está no ritmo ou não está. Nós não estamos mais prestando atenção no que a palavra de Deus traz para mim esta manhã. Mas nós estamos prestando atenção. Poxa, hoje o pastor pregou bem. Hoje o pastor foi meio prolixo. Hoje o pastor estava tão bem vestido. Não, hoje o pastor estava mal vestido. Nós não estamos mais atentos em apresentar nossas orações ao Senhor. Mas nós estamos desanimados com outras coisas, prestando atenção em outras coisas enquanto as orações estão sendo feitas. O nosso coração vai se enchendo de religiosidade. E quando nós nos percebemos, nós estamos dentro da casa de Deus, mas nós nem mais sentimos a presença de Deus. Nós temos Bíblia, nós temos igreja, nós temos denominação, nós temos um linguajar de quem conhece a Deus,
mas nós não temos mais a presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos livre dessa cegueira religiosa. A cura daquele homem causa uma crise ainda maior na cidade de Jerusalém. Jesus chutou o balde, Jesus derrubou tudo. Jesus agora envergonhou de vez os líderes judeus, porque todo mundo diz: quem pode curar um cego de nascença? Em toda a Bíblia nunca houve a cura de um cego que nasceu cego. Em toda a história hebraica nunca houve a cura de uma pessoa que nasceu cega. Em toda a história grega, em todos os registros gregos que nós temos, nunca houve a história de alguém que foi curado de cegueira que nasceu cego. Nem mesmo na mitologia grega, que tem tanta história, né, sobre os deuses, nunca passou pela mente de nenhum daqueles estudiosos, escritores clássicos gregos, escrever que alguém foi curado por um dos deuses, falsos deuses da mitologia grega, de uma cegueira nascida. Nunca houve na história do mundo depois de Cristo alguém que nasceu cego e foi curado. Tem igrejas aí que diz que tem, mas comprovação mesmo não existe. Porque este milagre foi sui generis, foi único. Foi algo que Jesus fez naquela ocasião, para mostrar de uma vez por todas que ele é aquele mesmo Deus Criador que os líderes judeus deveriam se prostrar, adorar e sentir a presença. É Jesus chegando em Jerusalém e dizendo: eu sou Deus, vocês não querem acreditar nisso? Eu sou Deus encarnado no meio de vocês. Não querem acreditar? Então eu vou recriar a vista de um cego de nascença. Algo que nunca pensou que pudesse acontecer. Jesus opera um milagre fantástico. Mas diante daquele milagre, há mais incredulidade. Por isso, meus irmãos, que as igrejas que pregam os milagres de Deus não criam crentes verdadeiros. Criam crentes mal acostumados. Porque as pessoas dessas igrejas dizem assim para os seus amigos: vamos lá na igreja e Deus vai operar um milagre em seu favor. Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai curar sua doença, Deus vai ajudar você a pagar essa dívida que você não consegue pagar. Vamos lá na igreja, leva as pessoas lá. Aí chega lá na igreja, ela ganha um envelope do pastor da igreja, diz assim: você bota uma oferta aqui, vem 7 semanas aqui, 7 domingos aqui na igreja, e no final do 7º domingo o milagre vai chegar na sua vida. E aí a pessoa vai lá, fica fazendo aquela série de coisas, e no final da história, ela pode até receber o milagre do Senhor, ela pode até receber a cura, o sinal, o prodígio, em resposta à sua fé. Mas, meus irmãos, ela não recebe o dom principal de Deus, a salvação, que só Cristo pode operar. Só Cristo pode salvar. E é isso que é a mensagem central do Evangelho. E existem pessoas, meus irmãos, que, para bem da verdade, podem ver milagres acontecendo em sua frente e, ao invés de demonstrarem fé no Senhor, se tornarem ainda mais incrédulas, como é o caso dos judeus deste texto. Eles começam a questionar o homem: você nasceu cego mesmo? Só falta o homem dizer: pelo amor de Deus, gente, eu nunca vi seu rosto, mas a sua voz eu ouço todo dia. Eu estou aqui todo dia na porta desse templo. Vocês estão aqui todo dia entrando e saindo. Você vai perguntar se eu sou cego mesmo? Você vai ter essa cara de pau de perguntar isso? E todo mundo dizia: ele é cego mesmo, ele está aí, está sempre aí. Até o pessoal que vem lá da Galileia com Jesus já reconhece ele como cego de Jerusalém. Todo mundo sabe que ele é cego. Mas os líderes judeus se confortam com isso? Não. O que eles fazem? Nós não lemos o texto, mas no final do capítulo 9 vai dizer isso. Eles vão lá e chamam os pais dele. Dizem: o seu filho era cego desde que nasceu? Foi Jesus que operou o milagre em favor dele? Aí os pais do menino dizem assim: olha, que ele era cego desde nascença, era. Que ele é o nosso filho, ele é o nosso filho. Eles usam esse argumento também, né? Dizem assim: não é ele, é alguém parecido com ele. Mas os pais do menino dizem: não, esse é nosso filho mesmo, que nasceu cego. Agora, quem curou ele, vocês podem perguntar para ele e ele vai dizer. E aqueles homens perguntam: quem curou você? Diz: olha, só pode ter sido um profeta, porque ele me mandou me banhar no tanque de Siloé, lavar meu rosto, e me curou de uma forma tão especial. E Jesus faz aquilo para provocar os líderes judeus, porque dentro das Mishnás judaicas, que eram as leis cerimoniais do judaísmo da época de Jesus, havia uma lei que dizia o que se podia fazer no sábado.
E essa era uma lei muito rígida. Existiam várias coisas que não se podiam fazer no sábado. Os irmãos lembram daquele homem coxo que ficava lá na porta das ovelhas, que Jesus o curou, que ele disse, não tem quem me jogue no tanque. Jesus então o cura maravilhosamente. Lá naquele caso daquele homem houve uma crise porque uma das missionárias judaicas dizia que o homem não poderia carregar a sua esteira no sábado. E aqui também é uma crise, porque havia uma missionária judaica que dizia, uma das coisas que não se pode fazer no dia de sábado é fazer barro. Não se pode fazer barro. E aí Jesus, o que ele faz? Faz barro. Jesus não poderia curar aquele homem sem esse barro no olho? Poderia. Mas Jesus faz aquilo para provocar mesmo, para dizer, então tá aqui, ó. Bota o barro no olho dele e fala, mais, sinal profético, vá se lavar no tanque de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. Então, quando você for até o enviado de Deus, você vai ser curado. E aquele homem lava o seu olho e sai curado. Aqueles líderes judeus ficam bravos com Jesus porque ele faz barro. Questionam aquele homem para saber se ele fora curado mesmo. Trazem os pais daquele homem. E a conclusão que eles chegam é dizer, não é possível que esse homem tenha curado você. E eles chegam a dizer para o homem, dá glória a Deus. Como que ele diz assim, este Jesus é um pecador, ele não pode curar você. Quem curou você foi Deus. Nós não sabemos o que aconteceu. Lá no capítulo 9 de Mateus depois vai dizer que eles criam uma teologia para tentar justificar como que Jesus faz os milagres. Já preguei sobre isso aqui. Eles dizem, ele expele os espíritos imundos pelo poder de Beelzebu, o pai dos demônios. Eles começaram a criar uma teologia de que Jesus fazia milagre pelo poder de Satanás. Eu nunca entendi uma coisa dessa. Mas eles não aceitavam o fato de que milagres estavam acontecendo, de que Deus estava dando um novo tempo sobre a vida do seu povo e que eles precisavam acordar do sono. Chama atenção no Evangelho de João, 2 personagens. Um é Nicodemos, que era um dos mestres dos fariseus, um homem muito benquisto na cidade de Jerusalém. Mas ele vai procurar Jesus porque ele reconhece, ninguém pode fazer o que este homem está fazendo se não for enviado por Deus. Nicodemos também era um homem religioso, como os fariseus que agiram nessa situação desse cego. Mas ele fica com a pulga atrás da orelha e ele entende que um novo tempo é chegado e se submete ao senhorio de Jesus Cristo. E outro é José de Arimateia, que também é um homem conhecido como um grande líder judeu naquele tempo, e ele também se submete a Jesus. E esses 2 homens são os responsáveis, depois que Jesus morre, por colher o Jesus da cruz, o corpo de Jesus da cruz, e sepultá-lo na cova que pertencia a José. Deus estava começando um novo tempo e era necessário que os religiosos da sua época se submetessem à sua vontade. Ainda hoje, meus irmãos, o Senhor derrama novos tempos sobre a vida da sua igreja. Deus está derramando um novo tempo sobre a vida dessa igreja para o ano que vem. E nós precisamos limpar os nossos olhos da cegueira religiosa. Nós não devemos permitir que tudo aquilo que vivemos no passado dê o tom do que vamos viver no futuro. Deus faz coisas novas. Deus envia projetos novos. Deus cria coisas maravilhosas. E tudo que nós precisamos pedir ao Senhor é que Ele abra os nossos olhos para ver o que Ele vai realizar. Para que Ele nos ensine em que lugar nós nos encaixamos no que Ele está fazendo. E assim tenha certeza de que nós teremos a mesma experiência deste homem cego de nascença. Nós poderemos dizer ao Senhor, Senhor, agora eu vejo. Senhor, agora eu enxergo. Agora, Senhor, eu estou consciente do que o Senhor está fazendo. Agora eu estou entendendo que por trás de tudo isso, que eu não estou entendendo agora, está a mão do Senhor agindo, transformando, porque o Senhor é o Deus que controla a história. O Senhor é o Deus que cura nossas vidas. O Senhor é aquele que cura a nossa cegueira. Eu quero orar por você nessa manhã, terminando o tempo dessa mensagem, para que de fato possamos dizer ao Senhor, Senhor, agora eu posso ver. Eu quero orar pelas pessoas que aqui estão, por alguns motivos diferentes.
Primeiro eu quero orar para que você experimente o que aquele cego de nascença experimentou. Um milagre físico. Jesus é poderoso para curá-lo nesse culto. Amém? Nós cremos nisso. Não sabemos se é da vontade do Senhor. Mas a nossa fé nos convida a crer e a consagrar nossas vidas ao Senhor. Por isso, se você tem um mal que lhe acompanha há tanto tempo, situações que aos seus olhos parecem impossíveis, de cura física, consagre a sua vida ao Senhor nesse tempo, e Ele poderá vir dos mais altos céus e tocar na sua vida, curando completamente o seu ser. Mas em segundo lugar, eu quero apelar ao coração daquelas pessoas que, participando desse culto, reconhecem que estão cegas espiritualmente. Você só tem enxergado as coisas com os olhos da carne. Você não tem visto as coisas do ponto de vista do Senhor. Você reconhece que a luz de Jesus Cristo ainda não brilhou sobre você. Você ainda tem andado perdido nas trevas do pecado. Permita que a luz de Jesus venha sobre sua vida neste dia. E o terceiro apelo que eu quero fazer esta manhã é em relação àqueles que se sentem cegados pela religiosidade. Eu quero ser bem específico nesse apelo. Você que não tem sentido mais a presença de Deus. As coisas têm sido muito mecânicas na sua vida espiritual. Você tem vivido uma vida distante daquela novidade, daquele frescor, daquela alegria que desfrutam aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Eu quero orar para que o Senhor restaure a sua vida. Jesus, diante de ti está o teu povo, a tua igreja, povo que o Senhor ama tanto e tem guardado com a tua forte mão. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ministre com a tua palavra esta manhã. Que o teu Espírito Santo complete tudo aquilo que esse pobre pecador e pobre pregador não pôde anunciar ao teu rebanho esta manhã. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ensina a te servir. Eu quero colocar diante do Senhor aqueles irmãos que aqui estão, esta manhã, que lidam com graves situações de saúde. Ó Senhor, nós temos fé para crer nos teus milagres. Então toca na vida dos teus servos essa manhã e os cura em nome de Jesus. Não para a honra e glória deste pastor, não para a honra e glória desta igreja, mas para a honra e glória do nome de Jesus. Pedimos que o Senhor opere milagres no meio da tua igreja, porque o Senhor é maravilhoso para fazê-lo. Assim como pedimos também, Senhor, que aqueles que reconhecem esta manhã que estão andando nas trevas do pecado, sem a luz de Jesus Cristo. Senhor, lava os olhos enlameados dessas pessoas nesta manhã e brilha sobre elas a luz do teu evangelho, que elas possam andar na luz como o Senhor na luz está. E aqueles, Deus, que reconhecem esta manhã que estão cegos pela religiosidade. Tem misericórdia, Senhor. Aviva a tua obra no meio do teu povo. Envia o teu Espírito, Deus, em profusão, para nos dar verdadeiro arrependimento, verdadeira vida, verdadeiro caminho que vem das tuas mãos. Revela a nós a tua vontade e nos ajuda a viver o frescor da salvação, a presença do Espírito Santo, a leveza que é andar em santidade na presença do Deus que nos salvou. Ajuda-nos para que todos nós possamos dizer, pela fé, o que aquele homem cego de nascença disse. Eu era cego, mas agora eu posso ver. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe a vida dos amados.